E aí, pessoal, tudo certo? Então, agora, nós vamos fazer a correção das páginas 62 e 63, que eram sobre expressões com radicais, certo? Então, ó, exercício 1, item A. A gente tinha o seguinte: 0,2 ao quadrado mais raiz de 400 menos raiz de 5 vezes raiz de 20, certo? Então, vamos lá, ó. 0,2 ao quadrado, pessoal, é 0,2 vezes 0,2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. 2 números após a vírgula, 1, 2. Então, isso vai ficar 0,04, certo? Mais raiz quadrada de 400 é exatamente 20. Menos raiz de 5 vezes raiz de 20, ó, vamos multiplicar. 5 vezes 20 dá quanto? 100, né? Então, aqui vai ficar 0,04 mais 20 menos raiz de 100, que é 10. Então, vamos na ordem. 0,04 vezes 20 vai ficar 20,04. 20,04 menos 10, 10,04. Acabou. Tudo bem? Vamos lá para o B. O B é o seguinte: raiz quadrada de 6 mais, dentro dela, raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Mais, parênteses, raiz quadrada de 6 dentro dela menos raiz de 5 também elevado ao quadrado. Primeiro de tudo, pessoal, ó, raiz e potência. O que a gente pode fazer, ó? A gente pode, nos dois lados, cortar. Então, vai sobrar quem aqui? 6 mais raiz de 5 mais 6 menos raiz de 5, né? Ó, mais raiz de 5 com menos raiz de 5, cortou. 6 mais 6, 12. E esse era só isso. Tudo bem? Vamos lá no C. O C é o seguinte, ó. 20 vezes, abre o colchete, abre o parênteses, raiz de 7 ao quadrado, mais, abre o parênteses, raiz cúbica de 3, fecha parênteses ao cubo, fecha colchete. Então, aqui, ó, lembra lá na ordem? Primeiro eu resolvo o parênteses. Então, a gente vai resolver quem? Essa potência dentro dos parênteses. E por um acaso, raiz quadrada elevada ao quadrado, cortou, cortou. E raiz cúbica elevada ao cubo, cortou, cortou. Então, sobra quem, ó? 20 vezes, abre colchete, 7 mais 3. Resolvendo ainda quem tá dentro do colchete, vai ficar 20 vezes. Quanto é 7 mais 3, pessoal? 10, né? E 20 vezes 10, 200. Acabou. Tudo bem? Vamos lá para o item D. O item D é um pouquinho maior, né? Então, ó, 5 sobre raiz de 900 menos raiz de 400 sobre raiz de 25, isso tudo sobre raiz quadrada de 1.600. O que é mais tranquilo é que todas essas raízes são exatas, então é mais fácil da gente resolver. Então, vou continuar aqui na frente, ó. Isso vai ser igual 5 sobre... Pessoal, quem é a raiz de 900? É exatamente 30. Lembrando que eu já tinha falado na explicação da teoria. Professora, mas eu não sei de cor que a raiz de 900 é 30. O que eu faço? Fatora. Se você fatorar o 900, você vai ver que todo mundo vai sair da raiz e você vai encontrar o 30, certo? Então, vai ficar isso menos. Quem é a raiz de 400? É exatamente 20. Sobre quem é a raiz de 25? 5. Isso tudo sobre quem é a raiz de 1.600? É exatamente 40, certo? Então, aqui em cima, ó, a gente tem subtração de frações. O que eu tenho que fazer?
MMC. E o MMC entre 30 e 5 vai ser 30. Depois que eu achei o MMC, que eu faço? Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 30 dividido por 30, 1. 1 vezes 5, 5. Menos 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 20, 120, certo? Então, aqui vai ficar 5 menos 120, vai ficar menos 115 sobre 30. Opa, e eu esqueci, todo mundo sobre 40, né? Tudo bem até aqui? Bom, vamos lá então? Quando a gente tem divisão de frações, o que eu faço? Conservo a primeira, que é menos 115/30, e multiplico pelo inverso da segunda. Quem é o inverso de 40? 1 sobre 40, né? Menos com mais dá menos. 115 vezes 1, menos 115. 30 vezes 40 dá 1.200, certo? E a gente pode fazer essa simplificação, né, pessoal? Achando aí pra gente a irredutível, vai ficar igual menos 23/240, certo? E acabou aqui esse exercício também, certo? Vamos lá pro item E. O E fala o seguinte, ó. Raiz de 3 menos raiz de 3 sobre 1 menos raiz de 3. O que a gente tem que saber é que isso é uma subtração de frações. Então, aqui que eu não tenho nada, vale 1. E o MMC entre 1 e 1 menos raiz de 3 é 1 menos raiz de 3. O que a gente faz agora? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 1 menos raiz de 3 dividido por 1 dá 1 menos raiz de 3. Vezes raiz de 3 vai ficar raiz de 3 vezes 1 menos raiz de 3. Não se esqueçam do parênteses, tá? Menos 1 menos raiz de 3 dividido por 1 menos raiz de 3 é um número dividido por ele mesmo, dá 1. E 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3, certo? Continua aqui embaixo, ó. Vamos aplicar a distributiva? Raiz de 3 vezes 1 é raiz de 3, menos raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado, que é 9, que é 3. Menos raiz de 3, e isso tudo sobre 1 menos raiz de 3, certo? Vamos lá, então, simplificar isso, ó. Cortou, cortou, vai ser igual a menos 3 sobre 1 menos raiz de 3. Acabou aqui, pessoal? Não. Por quê? Porque eu não posso ter raiz no denominador. Então, a gente precisa fazer racionalização. E é o terceiro caso lá nosso. Se eu tenho hora menos, eu vou multiplicar tudo isso pelo hora mais. Então, ó, vamos fazer a distributiva aqui? Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 vezes raiz de 3, menos 3, raiz de 3. Isso tudo sobre, se é hora mais, hora menos, caso prático, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então, aqui vai ficar menos 3 menos 3 raiz de 3 sobre 1 ao quadrado, 1, menos 3 ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado, 3. Então, vai ser igual menos 3 raiz de 3, tudo sobre menos 2. Lembrando o seguinte, denominador pode ser negativo? Não, né? Vamos multiplicar tudo por menos 1. Então, vai ficar menos com menos, mais 3. Menos com menos, mais 3 raiz de 3. Sobre menos com menos, mais 2. Tudo bem? Vamos lá para o F agora. No F, a gente tem o seguinte.
1 sobre 8 mais raiz de 2, mais 1 sobre 8 menos raiz de 2. Então, ó, novamente, soma de frações. O que eu tenho que fazer? MMC. E o MMC entre eles vai ser a multiplicação dos dois. Então, vai ficar 8 mais raiz de 2 vezes 8 menos raiz de 2. 8 mais raiz de 2 vezes 8 menos raiz de 2 dividido por 8 mais raiz de 2, ó. Cortou, cortou, sobrou 8 menos raiz de 2, que vezes 1 vai dar 8 menos raiz de 2. Mais 8 mais raiz de 2 vezes 8 menos raiz de 2 dividido por 8 menos raiz de 2. Cortou, cortou, sobrou 8 mais raiz de 2, que vezes 1 vai ficar 8 mais raiz de 2. Então, isso vai ser igual, ó. A gente tem menos raiz de 2 e mais raiz de 2, a gente pode cortar. 8 mais 8, 16. Sobre hora mais, hora menos, caso prático. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então, isso vai ser igual a 16 sobre 8 ao quadrado, 64. Menos raiz de 2 ao quadrado, ó, cortou, cortou, 2. Então, vai ser igual a 16 sobre 62. E a gente pode dividir aqui para achar irredutível todo mundo por 2, né? 16 dividido por 2, 8. 62 dividido por 2, 31 avos. Certo? Vamos lá para o exercício 2. O exercício 2 também é uma expressãozinha, né? Ó, calcule o valor de raiz quadrada de 1,44 mais 0,4 ao quadrado mais raiz de 8 vezes raiz de 40, né? E ele pede para a gente usar a raiz de 5 como aproximadamente 2,2, certo? É semelhante a um exercício que eu dei lá o primeiro para vocês nos exemplos, tá? Então, ó, vamos marcar aqui. Raiz de 5, aproximadamente 2,2, para a gente não esquecer. Então, vamos lá. Primeiro, vou pegar esse raiz de 1,44 e transformá-la em fração. Então, ó, 1,44 é igual a raiz quadrada de 144 sobre 100. Raiz quadrada de 144, 12, sobre raiz quadrada de 100, 10. E 12 sobre 10, posso dividir todo mundo por 2. Na verdade, vamos transformar isso em decimal? 1,2, certo? Então, vai ficar 1,2 mais 0,4 ao quadrado, pessoal, é 0,4 vezes 0,4, que vai dar 0,16. Mais, ó, multiplicação de raízes, multiplico de dentro pelo de dentro. Então, 8 vezes 40 vai dar raiz quadrada de 320, certo? Que nós não temos conhecimento, então a gente vai fatorá-la. Por 2 vai ficar 160, por 2, 80, por 2, 40, por 2, 20, por 2, 10, por 2, 5 e por 5, 1. Vamos formar duplinha? Formou uma dupla que saiu da raiz como 2. Formou outra dupla que saiu da raiz como 2. E outra dupla que saiu na raiz como 2. E esse fica na raiz como 5. Vamos somar aqui então, ó. 1,2 vezes 0,16 vai ficar 1,36. Mais 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8 vezes raiz de 5. Vamos lá substituir? 1,36 mais 8 vezes 2,2. Então, isso vai ser igual a 1,36 mais, fazendo essa multiplicação, 17,6. E fazendo essa soma, a gente vai encontrar 18,96. Certo? Terceiro e último exercício. A gente tem 8 raiz de 3
menos 2 raiz de 48 mais 3 raiz de 192. Isso tudo sobre 4 raiz de 27. Pessoal, o que acontece com essas raízes? Nenhuma delas é exata, né? Então, a gente vai precisar fatorar todas. Raiz de 3 não tem como fatorar, então vai continuar sendo 8 raiz de 3 menos 48. 48 tem fatoração. Então, vamos fazer essa fatoração aqui? 48 dividido por 2, 24, dividido por 2, 12, dividido por 2, 6, dividido por 2, 3 e dividido por 3, 1. Formando duplas. Formei uma dupla, saiu da raiz como 2. Formei outra dupla, saiu da raiz como 2. E aqui ficou na raiz como 3. 2 vezes 2, 4. 4 raiz de 3. Só que eu não posso me esquecer que aqui já tinha 2 vezes 4 raiz de 3. Mais 3 vezes. Vamos fatorar o 192? Por 2. Ó, 192 por 2, 19 por 2. Quem mais se aproxima? É o 9, que é 18 e sobra 1. 12 por 2, 6. 96. Por 2, 48. Por 2, 24. Por 2, 12. Por 2, 6. Por 2, 3. E por 3, 1. Dupla saiu da raiz como 2. Dupla saiu da raiz como 2. Dupla saiu da raiz como 2. E aqui ficou na raiz como 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Raiz de 3. Então, vai ficar 3 vezes 8 raiz de 3. Isso tudo sobre 4 vezes. Vamos fatorar, então, por último, a raiz de 27. A de 27 rapidinho, né? Por 3, 9. Por 3, 3. E por 3, 1. Saiu da raiz como 3, ficou na raiz como 3. Então, isso vai ser 4 vezes 3, raiz de 3, certo? Então, ó, vamos fazer as multiplicações lá em cima? Vai ficar 8 raiz de 3 menos 2 vezes 4, 8 raiz de 3. Mais 3 vezes 8, 24 raiz de 3. Isso tudo sobre 4 vezes 3, 12 raiz de 3. Gente, mais 8 raiz de 3 com menos 8 raiz de 3, cortei. Então, sobrou 24 raiz de 3 sobre 12 raiz de 3. Presta atenção no seguinte, raiz de 3 multiplicando, raiz de 3 dividindo, cortei. E quanto é 24 dividido por 12? Exatamente 2. Certo, pessoal? Terminamos por aqui essa correção. Espero que todos vocês tenham compreendido. Tchau, tchau.